Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 19 de dezembro. Nós estamos nas vésperas do último domingo do Advento. Estamos na etapa da preparação imediata para o Natal de Jesus. E hoje o Santo Evangelho traz exatamente a narração da anunciação do nascimento de João Batista. Acompanhemos o texto que é de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes. E compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela disse: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, obviamente é um texto mais longo, do versículo 5 ao versículo 25,
Mas olhemos em primeiro lugar alguns elementos do contexto. Israel ainda estava unido e o seu governador era um rei local chamado Herodes. Este Herodes é o Herodes pai, conhecido como Herodes o Grande ou Herodes Magno. Ele era um rei local, dependente da grande estrutura do Império Romano. Depois da morte de Herodes Magno, no ano 4 a.C., o seu reino foi dividido entre os seus filhos. Arquelau ficou na Judeia e Samaria, Herodes Antipas na Galileia e Pérea, e Herodes Filipe lá em cima, na Cesareia, Traconítide, região próxima de Abilene, etc. Mas o rei era Herodes Magno, colaborador da estrutura de poder do Império Romano. Zacarias, o pai de João, é um sacerdote do interior. Zacarias e Isabel moram em Ain Karem, uma cidadezinha que está mais ou menos a 8 quilômetros de Jerusalém. Ele é de boa linhagem sacerdotal, é da classe de Abias e é de família aaronita. O nome Zacarias significa Deus se recorda. O nome de sua esposa, na língua portuguesa nós dizemos Isabel, mas na verdade o nome dela em grego é Elizabeth. Eli significa meu Deus, esse radical sabet significa juramento. Então, meu Deus jura ou meu Deus promete e cumpre o seu juramento. E o nome João significa Deus se compadece ou Deus é favorável, Deus é graça. Os pais de João, Zacarias e Isabel, são justos e vivem no estrito cumprimento da lei de Deus, da vontade do Senhor. Lá pelo livro das Crônicas, vocês sabem que os sacerdotes oficiavam no Templo de Jerusalém por turno e também eram sorteados para algumas tarefas, como por exemplo essa de oferecer o incenso. O que significa o incenso? Normalmente nós dizemos, significa a oração das pessoas que sobem ao céu. Tudo bem, está correto. Teoricamente está correto. Mas no santuário, sobretudo, o incenso tinha a tarefa de construir uma espécie de coluna de fumaça, porque recordem, a Deus ninguém pode ver. Deus é o absolutamente luminoso, é o mistério. Esse Deus totalmente outro, misterioso, luminoso, ele não pode ser visto pelo ser humano. A Bíblia inclusive diz, quem vê Deus morre. Quem vê Deus morre. Então, a coluna de incenso, a coluna de fumaça, tinha essa tarefa de proteger a visão de Deus, para que o ser humano não abarque plenamente o mistério de Deus, que é completamente impenetrável, você não pode abarcar completamente, você não pode dominar a aparição da divindade, mesmo que por meio do seu anjo. Criava-se assim uma nuvem de fumaça, propícia exatamente para esmaecer a ação salvífica da revelação de Deus. E o povo esperava fora. A anunciação do nascimento de João Batista acontece, portanto, nesse contexto litúrgico, cultural, no Templo de Jerusalém, como foi também a vocação do profeta Isaías, tão conhecida no mundo da Bíblia. Nós estamos neste itinerário de preparação imediata para o Natal de Jesus. Estamos lendo os textos do Evangelho da Infância, capítulos 1 e 2 de Mateus,
capítulos 1 e 2 de Lucas. A genealogia de Jesus, a origem de Jesus como cumprimento da profecia de Isaías 7,14. Hoje, a anunciação do nascimento de João Batista. No domingo, a anunciação do nascimento de Jesus, a visitação de Maria a Isabel, o Magnificat, o nascimento de Jesus, a circuncisão de Jesus, a imposição do nome, tanto de Jesus quanto de João, o Benedictus, na noite de Natal, o nascimento de Jesus, segundo Lucas, e no dia de Natal, no dia 25, o nascimento de Jesus a partir do prólogo do Evangelho de João. Então, até o dia 25 de dezembro, nós estaremos lendo esses textos do Evangelho da Infância. O texto do Evangelho de hoje é um típico relato de anunciação. E este relato de anunciação tem aquilo que os estudiosos costumam chamar de tópica, ou seja, um esquema bastante bem definido. Você pode acompanhar na sua Bíblia. São 7 elementos desse esquema. Primeiro, o contexto. Acabamos de falar sobre esse contexto. Herodes é o rei, Zacarias e Isabel um casal justo, Zacarias é sacerdote, oficia no templo, eles não tinham filhos, Isabel é de idade avançada e é estéril. O segundo elemento do esquema, a entrada do anjo. Zacarias estava oficiando no templo, foi sorteado para entrar no santuário, e enquanto faz a oferta do incenso, aparece o anjo Gabriel de pé à direita do altar do incenso. Terceiro ponto do esquema, a reação de Zacarias. Zacarias ficou perturbado e cheio do temor de Deus. Isto é algo desse mistério da transcendência, algo desse mistério que provém do céu, do totalmente outro, transcendente e luminoso. É esse mistério que toca a nossa história. Por isso, Zacarias está perturbado e cheio de temor. O quarto elemento do esquema, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, a partir do versículo 13, é a mensagem principal que Zacarias recebe do anjo Gabriel. Algumas coisas dizem respeito ao próprio Zacarias, outras dizem respeito a João, o filho. O anjo diz para Zacarias: não tenhas medo, Deus ouviu a tua súplica, Isabel vai ter um filho, tu, Zacarias, tu vais colocar o nome desse menino de João, e ele será motivo de alegria para ti, para a tua família, para todos os seus parentes e amigos. Então percebam, algum elemento da mensagem do anjo é dirigida a João Batista, a Isabel, a sua família. Mas, a partir do versículo 15, aparecem elementos direcionados sobre a identidade do menino. Ele vai ser grande diante do Senhor. Ele vai ter algumas características de um nazireu. O nazir ou nazireu era uma espécie de monge consagrado que não se misturava com coisas que poderiam provocar impureza. Por isso ele não beberá vinho, bebida fermentada, desde o ventre materno é puro e permanecerá repleto do Espírito Santo. E depois o anjo diz, a identidade de João é ser precursor. Ele possui o Espírito Santo, o Espírito de Elias, e é precursor porque vai preparar os caminhos do Senhor. O ponto 5 do esquema é o sinal. Zacarias pergunta: como terei certeza disso? Eu preciso de um sinal de que essa palavra é verdadeira. Qual é o sinal que Gabriel dá? Primeira palavra: ora, Zacarias, eu sou Gabriel. Acredite em mim, rapaz. É isso que Gabriel está dizendo. Eu venho da parte de Deus. Mas por que você
duvidou, você vai ficar mudo. Aqui está o sinal que Deus dá para comprovar a veracidade da palavra anunciada. Ponto 6 do esquema, a reação dos presentes. Os parentes, amigos, os que estão ali ao redor no templo, todos se admiram por causa da demora de Zacarias lá dentro, e eles entendem que Zacarias experimentou uma teofania, uma manifestação de Deus. E por fim, a conclusão do relato, ponto 7, Zacarias volta para casa, Isabel fica grávida e Isabel proclama aquilo que a misericórdia de Deus fez por ela, tirando-lhe desta situação vexatória de humilhação pública. Gabriel, portanto, é a força de Deus, provém da parte do Senhor. Esta é a certeza absoluta de que a palavra de Deus se cumprirá. Zacarias fica mudo até que a voz que grita no deserto nasça. João é a voz que grita no deserto. Por isso Zacarias ficou mudo. É uma etapa importante de impossibilidade de comunicação da alegria dessa boa notícia. Na verdade, Zacarias e Isabel representam a comunidade dos pobres de Adonai, aqueles que esperam ansiosamente a libertação de Deus para o seu povo, para os pobres, aqueles que esperam a justiça e a vinda do Messias. Esse Messias promoverá a libertação dos pobres, dos pecadores, dos doentes, dos endemoninhados. Zacarias então acolhe a mensagem de Deus, pede um sinal, de certo modo, porque duvida, mas Deus é fiel e cumpre plenamente a sua palavra. Como pobres de Adonai dos dias de hoje, também nós esperemos ansiosamente o cumprimento das promessas do Senhor. Um abraço a você, Deus os abençoe, os guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.